Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Belém e todos que nos assistem nesse momento. Nós estamos aqui nessa noite, no horário do nosso culto doutrinário, para trazer uma meditação para os irmãos. E esta noite nós iremos falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Mas antes de nós fazermos a leitura do texto, eu gostaria de perguntar para os irmãos como vocês estão enfrentando o confinamento, essa pandemia. Já estabeleceram uma rotina? Ainda não? Tem alguém aí em casa que está saindo para trabalhar, que precisa sair de vez em quando? Como é que é esse retorno? Deve ser meio complicado, né? Na hora que chega, tem que lavar as mãos, passar álcool gel, enfim, tirar a roupa, tomar banho, lavar a roupa. Não deve ser uma coisa muito fácil para quem tem que sair todos os dias, né? Todos esses cuidados têm que ser tomados. Mas talvez o principal que eu quero saber nesse momento é como que está o psicológico de toda a família, como vocês têm se sentido nesse período. Tá tudo tranquilo? Eu tenho 3 possibilidades aqui que eu queria que os irmãos pensassem aí e vai me respondendo, né, à medida do possível. Você está se sentindo fortalecido nesse momento? Ou seja, você está bem, está tudo no controle, Deus é soberano, nós vamos sair dessa, é assim que você está pensando? Ou não, ou você está pensando, você está apreensivo, né? Você sabe que Deus está no controle, mas você está apreensivo com a situação, com o que vai acontecer, você está preocupado. Ou de repente você pode estar abalado, realmente abalado. Você crê em Deus, mas se sente abatido, se sente enfraquecido diante dessa situação que você está vivendo. Então, se você respondeu aí as 2 últimas respostas, ou seja, se você está apreensivo ou se você está abalado, né, essa palavra é para você hoje e eu peço que você continue com a gente e abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Diz assim o texto bíblico: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me alegrarei ou me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essas palavras são do apóstolo Paulo, é um texto muito conhecido. Eu não li a parte que ele fala sobre o espinho na carne, mas alguns versículos antes destes que nós lemos, Paulo está falando sobre o espinho na carne. Todos nós sabemos dessa passagem. Nós não sabemos qual era esse espinho na carne, a Bíblia não fala. Mas o que fica claro nesse texto, e a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para os irmãos, é que esse espinho na carne fazia parte de um plano de Deus. Ou seja, Deus não só estava no controle, como era da vontade de Deus aquele espinho na carne. Nós não sabemos qual era, né? Eu já falei, ele abalava Paulo, Paulo se sentia enfraquecido, e Paulo então pede a Deus que retire esse espinho na carne.
Só que o que Paulo não contava é que esse espinho na carne fazia parte do plano de Deus para a vida de Paulo. Paulo reconhece que o espinho na carne foi enviado por um mensageiro de Satanás, mas se você se lembrar, é algo parecido com o que aconteceu com Jó, quando Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Aqui é algo semelhante. Para que não me ensoberbecesse. É o que Paulo chega a essa conclusão, que Deus estava usando aquele espinho na carne para que Paulo, que havia recebido grandes revelações, uma grande missão, né? E grandes revelações que ele diz aqui, para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse. Mas o fato é que a gente percebe no texto que não só o espinho na carne de Paulo, mas todas as tribulações as quais ele passava, e ele fala isso no verso 10, ele diz as fraquezas, as injúrias, as necessidades, perseguições, angústia, tudo isso faz parte, sim, do plano de Deus para as nossas vidas, como pessoas, como cristãos individualmente e também como igreja coletivamente, né? No caso de Paulo e também do nosso, para que Paulo não se envaidecesse, não se orgulhasse. E assim como ele, nós também, muitas vezes, nós nos envaidecemos, nos orgulhamos dos dons e talentos que nós recebemos, do nosso carisma, da nossa personalidade, da nossa capacidade de empreender. Muitas vezes a gente acha que tem o controle de tudo nas mãos. Não é verdade? A gente pensa assim, muitas vezes. Só que Deus mostra pra gente também, muitas vezes, que nós não temos o controle de todas as coisas. Deus nos humilha, Ele mostra a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, e Ele está falando pra gente, olha, quem tem o controle de tudo sou eu. Não adianta você se enganar, mas sou eu que tenho o controle de todas as coisas. Mas a segunda coisa que eu queria que você reparasse no texto é que ele não nos deixa sozinho. Deus, ele não nos deixa atravessar por esses períodos de dificuldades, de tribulações, sozinhos. Ele diz para Paulo, a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Ele não deixa a gente à deriva. Ele providencia meios. Graça, todos nós sabemos, significa um favor imerecido. É algo que você não merece e é algo que você recebe, que você ganha. Você não precisa fazer absolutamente nada para receber. É um presente, é uma dádiva imerecida. Assim como Deus, na sua maravilhosa graça, Ele provê a salvação para nós através de Jesus Cristo, Ele também providencia meios, recursos para que atravessemos as dificuldades, para que atravessemos as tribulações da nossa vida. Deus, Ele não só provê a salvação para a nossa alma, mas Ele provê, sim, o alimento físico, material. Se você se lembrar de Jesus, quando Ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Ele fala que Deus cuida dos pardais e dos lírios do campo, quanto mais de nós, homens, criados à sua imagem e semelhança. Deus também, Ele não só provê o alimento material e físico, como provê também o alimento espiritual. Ele envia a sua palavra a nós. Ele também nos dá livramento de situações difíceis. Ele nos dá consolo emocional, psicológico, enfim, tantas coisas que Deus nos dá, que nem não dá tempo de enumerá-las todas.
Mas juntamente com os momentos críticos da nossa vida, momentos de fraqueza, que nós sentimos o poder de Deus. É isso que o texto está nos mostrando, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder de Cristo que repousa em nós. Terceira coisa que eu queria que você prestasse atenção no texto. Paulo, ele fala que ele tinha prazer nas fraquezas. É um pouco estranho a princípio, parece que Paulo é meio masoquista, né? Parece que ele sente prazer em ser perseguido, na injúria, prazer nas angústias, nas suas fraquezas. Dá uma impressão assim um pouco estranha. Mas aí a gente começa, quando você lê o texto todo, você percebe que Paulo ele está entendendo que nestas horas de fraqueza, de tribulação, de angústia, de injúria, nós nos damos conta da nossa fraqueza, da nossa pequenez, e é nessas horas que Deus age na nossa vida. Nessas horas quando a gente se sente mais impossibilitado, enfraquecido, que Deus age. Por isso que Paulo se alegra, porque ele percebe, ele cita isso no final do último verso, verso 10, ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por isso que ele se alegra nas suas fraquezas, nas suas tribulações, nas suas angústias e perseguições. E se você reparar, é isso que acontece conosco também. Na pandemia mesmo. O que tem acontecido com a igreja presbiteriana do Brasil? Eu estou falando agora mais aqui pelas igrejas do Rio de Janeiro, que são as quais que eu tenho contato, e do sul de Minas também. E o que a gente percebe é que a igreja fechou os seus templos por causa da pandemia. E muitos de nós ficamos apreensivos, muitos ficaram abalados, até tristes, outros se sentiram enfraquecidos, porque acharam que não devia fazer, que era uma provação, enfim. Mas nessa aparente fraqueza, o que a gente tem percebido é que a igreja tem se fortalecido pela graça de Deus. Coisas que haviam há muito esquecidas na nossa igreja, agora a gente está revendo a importância delas, como o resgate do culto doméstico, que em muitas igrejas nem se falava, agora surgiu a necessidade e o resgate e a importância deste culto doméstico está sendo trazido para nós, né, essa percepção, o aumento da leitura da Bíblia, das orações, não somente na igreja, mas eu estou me referindo à leitura individual mesmo, nas casas, nos lares, aquele momento de oração que muitas vezes a gente esquece de fazer diariamente com Deus, de leitura da palavra de Deus, o interesse maior pelas coisas de Deus, o fortalecimento da nossa fé. Tudo isso, esse tempo de tribulação tem trazido até nós, até mesmo novas formas de cultuar online, não é verdade? O celular sempre tão acusado de nos separar da sociedade, agora está sendo um instrumento usado por Deus para nos ajudar, para nos unir, tanto que eu estou falando através de um deles. E a expansão do alcance dessa mensagem também é muito importante a gente perceber. Cultos semanais como este que são feitos na nossa igreja, todas as quintas-feiras, onde a frequência é sempre de 10 a 20 pessoas, agora online essa abrangência é muito maior. Nós temos mais de 90, 100 pessoas que nos assistem, 100 visualizações dessas mensagens virtuais. O que a gente percebe é que em tempos de pandemia, em tempos de aparente fraqueza
da igreja, a gente tem visto o contrário. A gente tem visto o poder de Deus agindo no meio da igreja. A gente tem visto muitas igrejas e temos percebido muitos pastores falando pregando na sua timeline. Quando chega no domingo, é muita gente cultuando a Deus através da internet, e isso alegra o nosso coração, e a gente tem visto que a mensagem tem se expandido e a igreja tem sim se fortalecido, mesmo em momentos de aparente fraqueza, onde nós vemos o poder de Deus agindo em nós, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa fragilidade. Quando você se sentir então fraco, debilitado por essa situação que nós estamos vivendo, lembre-se do apóstolo Paulo, desse texto que nós acabamos de ler, que é nos momentos de fraqueza que nós sentimos o poder de Deus agindo em nós. É quando nós estamos fracos, então aí nesse momento que estamos fortes, porque essa força não vem de nós, vem de Deus, e é o momento que Ele age nas nossas vidas e através de nós. Nós vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais entendermos as suas verdades para as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão singular, momento ímpar, onde lemos a Tua Palavra e meditamos sobre ela, ó Deus, onde Teu Espírito Santo nos fala, momento em que somos moldados por Ti, ó Deus, e nós te agradecemos por aqueles momentos de fraqueza, por esse momento que estamos passando, de tribulação, de pandemia, Deus, de isolamento social, e que o Senhor tem agido de forma tão maravilhosa no meio do seu povo, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos pelo seu poder, que sentimos ele mesmo em meio à nossa fraqueza, Deus. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo o teu povo nesse momento de dificuldade, que o Senhor continue nos abençoando. Esse é o nosso pedido, em nome do teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Os irmãos fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, grande abraço.